tema muito forte que vocês escolheram, um tema muito atual, que nós, se você quiser abrir a sua Bíblia, se você quiser manter ela aberta, em 2 Timóteo, capítulo 3, e o verso 14, é o seu tema, é o nosso tema, né, melhor dizendo, mas, se você quiser manter aberto, você fica à vontade, tá? A Bíblia, nós vamos ler algumas vezes ela. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, conforme já foi lido, diz: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem você aprendeu. Porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Jesus Cristo. Queridos, quando nós vamos estudar alguns textos bíblicos, né, é sempre uma das regrinhas de interpretação nós fazermos um voo panorâmico, né? Então nós lemos ali um pequeno trecho bíblico, né, como se nós pegássemos um drone e subíssemos o drone para ver o que está acontecendo em redor. Então a gente lê esse versículo e tem que levantar esse drone para verificar quem está falando com quem, em que momento está falando, o que é que está falando, que situação que essa pessoa está vivendo, o que está no coração dela para poder falar isso. E quando a gente faz esse panorâmico, a gente enxerga que tem ali algo que os irmãos já conhecem muito bem. Um homem orientando, um pastor, melhor dizendo, orientando o seu discípulo, orientando um pastor que está vindo, sendo formado. Um pastor que ele tem cuidado para que esse mentoreado dele tenha o máximo de cuidado com a igreja. Agora, algumas características desses dois é bem interessante a gente observar. Primeiro, que esse pastor que estava sendo formado era um jovem. Esse pastor que estava sendo formado era alguém que não tinha experiência nem ministerial, nem de vida ainda. Era um pastor que estava sendo de fato formado, tanto como homem no seu caráter, quanto como homem no seu ministério. Tanto que nós vemos algumas orientações de Paulo para ele que não é de caráter ministerial, é de caráter de humildade. Quando ele fala como que Timóteo tinha que se comportar em relação às meninas mais novas, em relação aos meninos mais novos, ele está falando de caráter. Então ele está orientando ele como um homem. Também ele orienta ele, inclusive, na questão do aspecto físico, né? Ele fala, eu sei que você está com um problema de estômago aí, então eu vou te orientar aqui para você cuidar desse estômago seu. Ele vai orientando Paulo. Então nós estamos vendo que é um menino novo sendo formado. A primeira coisa que a gente aprende aqui de imediato é jogar de lado qualquer tipo de pensamento e de confusão, muitas vezes até maligna, de que a juventude não é um momento para que você faça a obra de Deus, que a juventude não é um momento para que você seja usado por Deus. Pelo contrário. Não, mas primeiro eu tenho que me preparar como pessoa, primeiro eu tenho que amadurecer como... Não. Deus, ele nos usa na nossa juventude. Deus, ele nos usa inclusive na fraqueza da nossa juventude, na imaturidade da nossa juventude. É nos momentos de imaturidade, inclusive, da nossa juventude, que Deus se manifesta com poder em muitas coisas que nós hoje, depois de um pouco mais experiente, nós olhamos e nós sabemos como fazer. Tem coisas que na nossa juventudezinha lá, nós fazemos que nós olhamos para trás e falamos, como foi que eu tomei essa decisão? E hoje nós entendemos que nós não tínhamos maturidade, mas nós somos direcionados pelo amor de Deus. Então existem coisas que não é a nossa maturidade que vai resolver mesmo. A maturidade ela vai vir com o tempo. Mas quando nós nos dispomos para nos colocarmos na presença de Deus, Ele começa a fazer coisas que a nossa maturidade um dia vai fazer, mas hoje Ele se encarrega. Então por isso, querido jovenzinho que está aqui essa noite, não fique se limitando de deixar de fazer por conta do que você acha que é uma imaturidade, por conta do que você acha da sua idade, que você tem as suas limitações, que você é incapaz. Nós somos mesmos. Nós somos limitados, nós somos incapazes, nós somos imaturos, mas que bom que Deus é Ele que se encarrega por fazer acontecer aquilo que nós nos propomos. Quando nós fazemos algo, nós não nos responsabilizamos pelos frutos que esse algo vai produzir. Nós nos responsabilizamos em jogar e plantar a semente, que foi o que Ele nos pediu. Quando o grupo veio aqui, né, o grupo da Jocum veio aqui, os meninos missionários, né? Os missionários da Jocum vieram e apresentaram. O que eles fizeram? Eles se responsabilizaram em fazer aquilo que tinham ensaiado, que tinham preparado, e jogaram a semente.
A semente que vai germinar, que não vai germinar, que vai crescer, que não vai crescer, vai frutificar, não vai frutificar, não cabe a eles. Cabe ao Espírito Santo, que agora vai começar a fazer obra no coração de cada um. É por isso que nós temos que começar a entender, Senhor, mas eu não sou preparado, eu não tenho condição, e se não fizer, e se não me ouvir, e se não der certo, e se não me respeitar, e se eu não tiver autoridade? Porque nós temos que compreender que Deus quer usar nós na nossa juventude, quer usar nós mesmos na nossa imaturidade. Só que do outro lado, quem está enviando a carta não é só um pastor, é um pastor que está preso, é um pastor que, além de preso, ele começa a perceber que provavelmente, muito conhecedor das leis do direito que ele era, estava muito próximo da morte dele acontecer. Então ele sabia que provavelmente ele não teria outra carta para escrever para Timóteo. Provavelmente ele não teria um outro momento com Timóteo. Provavelmente ele não teria outra reunião com Timóteo. Ele não teria outro recado para mandar para Timóteo. Ele estava escrevendo uma carta e ele estava percebendo: é o último momento, provavelmente, que eu tenho para falar para Timóteo. Então é um pastor que está se despedindo, só que é um pastor que está preocupado. Estou deixando um jovem como pastor, estou deixando alguém que eu preciso colocar ele com firmeza na frente da igreja. Só que esse jovem, ele tem algumas características. Segundo nós observamos a carta, tanto a 1 Timóteo quanto a 2 Timóteo, Timóteo tem algumas características que é peculiar em nós. Porque nós sempre temos uma ideia, não sei vocês, cada pastor tem a sua forma de pregar, cada ensinador tem a sua forma de ser, mas a gente sempre acha que todo ensinador, todo pastor, todo pregador, todo ministro, ele não tem vergonha nenhuma, porque ele chega ali com ousadia, então ele não tem timidez, ele chega, ele prega, ele fala, nossa, um dia eu quero ser igual a ele assim, sem medo, sem vergonha, sem timidez nenhuma, totalmente seguro. Mas pergunta para quem exerce o ministério, o que é você se sentir completamente inseguro antes de uma ministração? Será que é? Será que não é? Será que fala? Será que não fala? Será que é Deus? Será que não é Deus? Aí ele chega em cima e ele prega com eloquência. E aí quem está lá embaixo assim fala: nossa, que segurança! Como ele é seguro, como ele sabe que Deus está falando. E às vezes, queridos, por muitas vezes, inclusive, Francisco, nós aqui em cima deixamos transparecer essa ideia. Às vezes nós estamos pregando e falando e testemunhando, e nós usamos jargões como: porque eu estava no meu carro e de repente eu ouvi a voz de Deus falando no meu ouvido e falou: baixa o vidro. E eu baixei o vidro, tinha um rapaz, Deus falou: fala assim pro rapaz. Ele falou: nossa, rapaz, como que Deus fala? Fala como ele, pai. Eu nunca ouvi a voz de Deus assim, eu nunca vi uma coisa audível. E a gente acha que tudo que acontece com os outros é sobrenatural de forma: meu Deus, e Deus nunca vai me usar. Porque eu nunca vi um anjo chegando, batendo asa, com uma trombeta, tocando, mandando entregar uma mensagem para alguém. Mas quantas vezes no meu coração eu já senti algo queimar no meu coração para eu entregar uma palavra para alguém, e eu não entreguei, porque eu achei que era o meu sentimento falando. Aí quando nós chegamos aqui e traduzimos essa forma de Deus falar, essa forma de Deus agir, dizendo que não, que 99% das vezes não vai chegar um anjo tocando uma trombeta do teu lado falando: meu servo, se prepara para ouvir, porque Deus está vindo aí falar contigo. Tem gente que acha que é assim, Deus vai falar com ela, mas não. Quantos de nós, quantos de vocês que estão aqui, já muitas vezes ouvimos a voz de Deus queimando no nosso coração, mas nós simplesmente não demos ouvido, não entregamos algo que Deus estava pedindo para a gente entregar, simplesmente porque nós achamos: Deus não vai usar. Não, Deus usa o pastor Cláudio, Deus usa o pastor Francisco, Deus usa o Everton. Não, é diferente. Eu vi um pastor uma vez testemunhando que Deus atravessou um carro na frente dele para ele poder entregar a mensagem para alguém. Não, comigo não pode ser. Mas nós temos que ter essa compreensão de que sim, Deus ele quer nos usar da maneira com que Ele nos chamou e nos fez. Agora Paulo, ele começa a fazer algumas orientações. E ele chega para ele e fala assim: Timóteo, o negócio é o seguinte: está vindo tempos complicados, difíceis. E ele usa um termo grego que é para... o termo difícil é perigoso,
trabalhoso, afrontoso, que é a mesma palavra grega utilizada para aqueles endemoniados de Gadara. Ou seja, ele está querendo dizer assim, é um tempo trabalhoso, mas não é só um tempo difícil. É um tempo difícil provocado por forças malignas. É um tempo difícil. Tempo difícil a gente tem lá na empresa da gente. Tem um briga com o outro, um chama a atenção do outro. Tempo difícil a gente passa no trânsito. Você vai, humanamente falando, você vai enfrentando coisas difíceis e você vence. Agora, esse tempo difícil que está aqui é um tempo que é proporcionado, impulsionado por uma ação maligna. E aí é diferente. E aí você não vence com armas humanas. Você não vence com estratégia. Uma pessoa que te afronta no dia a dia, você vai lá com uma boa conversa, você trabalha, você é muito político, você é muito polido, jovem, aqui da roupa é assim, ele sabe como conversar, ele não é ignorante, ele vai lá, ele sabe como falar na hora certa, tudo ele resolve. Agora, uma pessoa que ela te afronta, impulsionada por algo maligno, você não vence com as tuas armas, você não vence com a tua estratégia, você não vence com o teu jeitinho. Então nós temos que entender o que Paulo está dizendo. Agora, Paulo diz assim, eu vou falar para você, Timóteo, assim, vou falar mais ou menos como que vai ser o povo desse tempo. Eu tenho uma impressão, não sei se vocês têm a impressão quando vocês lêem esses versículos, os versículos anteriores, estou falando ali do capítulo 3, versículo 1, depois versículo 2, ele começa ali no capítulo, quem tiver com a Bíblia aberta e quiser acompanhar, capítulo 2, o versículo 2, ele dizendo, ele fala assim, vai ter dias difíceis e tal. Então, os homens desse tempo, as pessoas desse tempo, Paulo, e aí parece que ele desabafa. Fala, egoísta, avarento, presunçoso, arrogante, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que os amigos de Deus, do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, parece piedoso, mas negam o poder da piedade. Ele senta o sarrafo, ele fala, olha, gente egoísta, gente avarenta, ama os prazeres da carne, ama o dinheiro, não ama a Deus. E aí no final das contas, Timóteo, esses caras têm uma aparênciazinha de que, nossa, são crentes, são uma bênção. Tu olha para eles, Timóteo, tu fala, nossa, que bênção. Mas, Timóteo, esses caras não têm amor pela família, Timóteo, eles não sabem perdoar, eles são irreconciliáveis, eles são caluniadores, são cruéis, são inimigos do bem. Aí Paulo fala assim, aí você dá um jeitinho, fala assim, foge deles, se afasta dessa gente, corre. Não, Timóteo, vai na rede social e confronta. Não, ele falou, cara, foge dessa gente. Timóteo, quer um conselho? Fica longe. Porque uma coisa é você ter alguém que está lá, como a gente usa, né, o jargão do evangelho, no lamaçal do pecado. A pessoa está lá caída, arrebentado, mas viu o pecador, ele reconhece que ele é um pecador. Aí você vai lá, você pega a pessoa, levanta, e a gente coloca no ombro atrás para a igreja. Outra coisa, uma pessoa que tem aparência de piedade. Tudo bem com ela. Ela não precisa ser ajudada. Pelo contrário, ela te ajuda. Pelo contrário, ela que ora. Pelo contrário, ela que profetiza. Pelo contrário, ela que tem todos os dons. Mas ela, Paulo falou, é caluniadora, é blasfema, é ingrata. É por isso que Paulo fala, com esse tipo de gente, Paulo, Timóteo, vaza, mano. Foge, fica longe. Então, nós temos que ter essa percepção do que Paulo está nos dizendo. Agora, Paulo está falando assim, Timóteo, esses são os homens dos últimos dias. Aí eu pergunto para vocês que estão aqui, homens e mulheres, uma de humanidade, né? Nós somos humanidade de que tempo? Nós estamos vivendo os últimos dias. Nós somos homens dos últimos dias. Então, quando a gente olha para esse versículo aqui, para esses versículos, nós temos que tomar um cuidado para a gente não fazer um olhar distante. Os egoístas, os avarentos, os blasfemadores.
Nós temos que tomar um cuidado, porque Paulo está dizendo aqui, e a gente vai ver um pouco mais de detalhe mais pra frente, que nós fazemos parte dessa geração dos últimos dias, e que se nós não tomarmos cuidado, vai acontecer tudo isso com a gente. Porque Paulo fala assim, nós vamos ver na sequência: tu, porém, permanece. O que Paulo está dizendo? Tu, porém, permanece. Que você está, mas pode ser que não permaneça. Tem gente que esteve e não permaneceu. Tem gente que já fez parte e está só com a aparência de piedade. Então, Timóteo, pelo amor de Deus, toma um cuidado para você não se tornar isso aqui também. Então, a palavra de Deus para a minha vida, que eu quero transmitir para vocês hoje também, para nós aqui, é para nós não olhar lá para fora. Para quem já está perdido. Porque o tema que nós trouxemos para aqui hoje é tu, porém, permaneça. Essa palavra, tu, porém, permaneça, ela tanto é uma edificação para a nossa vida, como ela é uma exortação. Cara, fica firme. Ei, não desista. Esse tempo atrás eu vi uma luta no UFC. Né? A menina só viu um pequeno trecho. Ela sentou assim, desesperada, cabeça batuda, arrebentada. Aí o coach dela chegou e deu um tapa. Coitada da menina, já estava tudo arrebentado. Já está aceitando a derrota. Vai lá, a guria está na tua. Vai lá e enche ela. E tá, mas estava chacoalhou a menina entrou, foi lá, venceu e arrebentou com a outra e venceu. Porque teve alguém que teve que chegar ali, chacoalhar ela e falar: ô doido, acorda. Tu também é lutador, está perdendo, só que está aceitando que levou 2, 3 socos. Sabe o que está acontecendo? O Paulo tem que fazer com a gente? E é isso que a gente tem que fazer um com o outro, é isso que o pastor Carlos tem que fazer, o pastor Francisco, o teu pai tem que fazer, o teu líder tem que fazer, vocês têm que fazer uns com os outros. É de vez em quando dá um tapinha. Esse que eu ouvi falando, um tapinha na cara do outro, senão libera geral para mim, né? Sai todo mundo dando tapa. Dá uns tapas aqui. Ei, meu mano, acorda. O Deus estava te usando até ontem, cara. Olha o que estou passando pela tua cabeça agora. Ô, mano, estava animado até esse final de semana, estava cantando, abençoado agora quarta-feira por causa dessa tribulação, já quer parar? Ô, acorda, rapaz, o inimigo está entrando na tua, o inimigo está entrando na tua mente. Essa palavra para nós é edificação, mas é exortação. Tu, porém, permanece, cara, continua, vai em frente, não para. Então nós temos que ter essa consciência, queridos, de que nós temos uma luta diária contra a nossa carne, que todo dia vai tentar nos esbofetear, jogar para o nosso passado, jogar as nossas culpas, jogar aquilo que nós fizemos, tentando de toda forma nos fazer derrubar. Mas nós temos que parar e nos levantar e falar: não, eu permaneço. Aleluia. Eu fico firme. Glória a Deus. A orientação de Paulo é individual. Ele fala: essa galera é terrível, mas tu, Paulo era pastor de uma igreja, Timóteo era pastor de uma igreja. Paulo podia muito bem ter falado assim: seguinte, Timóteo, um pouco desse tempo é complicado, mas tu e a tua igreja, cara, fica firme lá. Tu e a tua mãe, a tua avózinha, Timóteo, fiquem firmes. Ele joga geral, ele fala: Timóteo, eu e tu. Não sei se a tua igreja vai ficar firme, mas tu fica firme. Não sei nem se a tua mãe e a tua avózinha que te trouxeram até aqui vai ficar firme, mas tu fica firme. Timóteo, não sei como que estão os outros apóstolos que vão morrer depois de mim, os outros missionários também, mas tu fica firme. É você. Você. O milenário está aqui pregando hoje. Amanhã ou depois, em nome de Jesus, não vai acontecer. Amanhã ou depois, você não vai poder estar lá na cabeça, tal, você é igreja. Mas tu fica. Todas as pessoas que estão ao seu redor são falhas. E elas podem se desviar, elas podem se apostatar, mas tu faça um compromisso de permanecer. Quando Daniel e os seus amigos foram para a Babilônia, tu acha que o rei daquela leva levou 4 só? Vamos pegar 4 aqui e vamos levar esses 4 nessa leva. Viagem cara, né? Não, ele levou uma renca de gente para a Babilônia. Uma renca de jovem sábio, uma renca de jovem bonito. Se ele viesse aqui na roupa, não ficava nenhum. Tudo inteligente, bonito aqui, tiraram tudo. Nenhuma meia, assim, nem a galera. A autoestima está lá embaixo. Mas ele leva, só que teve 4. Cadê o resto? Teve 4 que falaram: nós não vamos nos contaminar, nós não vamos comer disso. Mas tiveram vários outros jovens que também foram levados para lá. Mas teve 4 que falaram: não. E são esses 4
que a Bíblia faz questão de ficar batendo na tecla todas as vezes que eles eram provados, eles venciam, todas as vezes que eles eram tentados, eles venciam, todas as vezes que eles eram provocados, eles venciam, porque Deus faz um compromisso com aquele que resolveu falar assim: Senhor, não sei o que vai acontecer aqui ao redor, mas o Senhor pode contar. Não sei como vai ficar essa igreja aqui, Senhor, daqui 10 anos, mas o Senhor pode contar. Não sei como vai estar essa cidade, mas o Senhor pode contar. Não sei como vai estar a minha família, mas o Senhor pode contar. É isso o compromisso. Ah, mas o meu pai, eu não tenho histórico familiar, meu pai, minha mãe não são crentes, meus avós não são crentes. Mas contigo, o Senhor pode contar? Mas a minha família não tem histórico. E de ti para frente, Deus pode contar com o histórico? Aleluia. Não, Jesus. Porque lá na minha casa não tinha histórico de crente também. Até um dia que uma resolveu falar: daqui para frente vai ter. Aí minha avó aceitou Jesus. Aí veio minha mãe. Aí veio eu. Aí agora tá Manu. E daí da quarta geração de crentes. Porque uma pessoa falou assim: a partir de agora vai ser diferente. A tua vida, jovem que aqui está, talvez seja você a pessoa que está falando assim: tá bom, não teve histórico até aqui, mas daqui para frente eu quero escrever história com alguém da tua família. Posso contar contigo? Que você possa bater no peito hoje e falar assim: Senhor, eu. Pode contar comigo. Pode contar com a minha família. No que depender de mim, Senhor. Meus filhos também vão estar aqui. No que depender de mim, no que eu puder me esforçar. Meus netos também, Senhor. Mas conta comigo para escrever uma nova história. E aí é interessante que Paulo começa então a dizer: é você. O compromisso é com você. Só que assim, ele não orienta. Fala: ó, pastor Timóteo, vai lá na praça, já começa. Vamos na praça da cidade, arranja um púlpito ali, já começa a bater. Os egoístas, os avarentos, Não. Primeiro, foge. E segundo, tenha uma vida oposta à que eles têm. Ah, eles são egoístas. São amantes de si mesmo. E tu? Ame a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Não vai bater de frente com eles, não. Só seja diferente. Ah, mas eles são blasfemadores. Não bate de frente com o blasfemador. Seja um abençoador. Sabe? Tem umas coisas que eu não entro. Eu fico conversando com o pessoal. A gente, às vezes, eu acabo tendo muito mais liberdade com a juventude. Nosso grupo de jovens chegam para mim: viu o preço da gasolina? Onde é que vai parar a gasolina nesse inverno? Eles começam a falar um monte de coisa, vão falando. Então, gente, se eu quisesse saber o preço da gasolina, é só ligar o jornal. Se eu quisesse saber o preço do dólar, se eu quisesse saber onde está indo a política, se eu quisesse saber, tem jornal, tem site, tem um monte de coisa. No Instagram. Pô, vamos falar de boas novas? Vamos ser diferentes? Vamos levar esperança? Tem um monte de gente lá fora que está reclamando do governo. Não estou falando nem que está bom nem que está ruim. O que eu estou querendo dizer é que às vezes nós começamos a emprestar a nossa boca, que era para ter boas novas, para ficar o tempo todo espalhando negatividade, coisa ruim, como se o mundo não fosse ruim. Nós sabemos que o mundo é ruim. O mundo já sabe que está em trevas. O mundo já sabe que é daqui para pior. Mas nós temos uma esperança, nós temos boas novas. Nós chegamos para as pessoas e falar assim: tá vendo? Está ruim. Mas nós temos uma esperança que é Cristo Jesus. Isso não vai ser para sempre. Logo ele volta e tudo isso vai acabar. Mas o governo fala: mas sabia que o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e existe um povo que Ele vai resgatar, vai nos levar. Mas o governo está ruim, a gente vai vivendo a vida. Mas nós temos que ter mais e mais palavras de bênçãos. Não é combate. Não é combate. Você já foi na casa de alguém? Olha só, começar uma questão de estilo de vida. Já foi na casa de alguém que você saiu de lá e falou assim: meu Deus, nunca mais eu vou aqui. Sai pesado, carregadão, assim, sabendo da vida de todo mundo. Mas Jesus, eu nem queria ser assim. Quando você está lá, você até. Todo mundo gosta um pouquinho de. Rapaz, não acredito, você aplaude. Nossa, parece. Só que você sai e fica pesado. Pesado, faz mal. Quando tem gente que você vai visitar, você fala: meu Deus, como eu gosto de visitar essa pessoa. Sai leve, sai abençoado. Quero vir mais vezes aqui. E a pessoa falou o quê? Falou dos outros? Não falou nada. Só teve um estilo de vida, uma forma de ser. Uma forma de ser. Só que Paulo, ele vai dizer assim:
permanece firme. Algumas coisas para nós permanecermos firmes, queridos. Primeiro, nós temos que ter firmeza na palavra. Segundo, nós temos que saber com quem nós aprendemos. Paulo falou assim, ó, sabendo, fique firme, sabendo de quem você aprendeu. Aquilo que você sabe, você tem certeza, sabe de quem você aprendeu? A gente tem uma parte que foi meio que o Felipe Neto, outra parte foi um canal que eu vi no YouTube chamado Verdade Escondida. Daí vai formando a tua teologia na sua cabeça. De repente você não sabe, um pouco foi o pastor Cláudio que ensinou, um pouco foi um pastor do Chapelão na TV, o outro foi um pouco, e eu vou aprender uma coxa de retalho na minha cabeça que eu não sei mais nem quem foi que me ensinou. Eu acredito que eu sei. Então Paulo fala assim, fica firme, porque pelo seguinte, cara, eu tenho que saber de quem você aprendeu. É por isso que Paulo vai falar, lá em Efésios capítulo 4, versículo 10, que ele vai falar assim, vocês não são como meninos, imaturos, inconstantes, que são levados por qualquer roda de vento, qualquer roda de doutrina. O pastor Cláudio fala, irmãos, é assim, 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 assim. É verdade, glória a Deus aí, pastor Cláudio, gostei. Aí ele lá chega e fala, não, é assim, assim, assim. Faz sentido. Ela falou ali, nossa, glória a Deus, é verdade, nada a ver. Aí ele chega o outro e fala assim, verdade, cara. E a pessoa não sabe o que crê, não sabe o que é levado por toda a roda de vento, como meninos, todo vento de doutrina. Qualquer pessoa que fala bonito, ele leva. Por quê? Porque ele não está firmado na palavra de Deus. Quando nós aprendemos qualquer coisa, queridos, alguma pessoa nos fala, ouvimos, estudamos, assimilamos e palavra de Deus. A palavra de Deus diz. E quando nós começamos a saber de quem nós aprendemos, inclusive eu estava conversando sobre isso lá em casa hoje, né? Nós estávamos conversando sobre a primeira vez que eu percebi que dava para estudar a Bíblia assim, de forma mais séria. Assim. Foi com o pastor Cláudio. O pastor Cláudio era nosso pastor. Aí um dia o pastor Cláudio pregou. O grego, tem as palavras gregas e tal. Mas tá, isso. Eu tinha uns 14 anos que eu era. Aí, um ano e meio atrás. Aí. Nossa, meu Deus. Aí, cheguei em casa, peguei a Bíblia do pai, abriu o pentecostal. Eu estava lendo, de repente eu falei, essa mensagem que o pastor pregou aqui, tem comentário também que fala comigo. Porque eu até então só conhecia a Bíblia, eu conhecia a Bíblia de estudo. Então dá para estudar e pegar igual o pastor fez. Eu lembro que comentei com o pai, aquela mensagem, né? Aí eles me contando hoje isso. Porque eu lembro na época que eu comentei e falei, pai, aquela mensagem que o pastor Cláudio pregou está aqui, ó. Aí a mãe me contou hoje que na época, eles não me falaram isso, mas na época o pai ficou preocupado. Porque ele pensou assim, o mulher vai ficar pensando que tudo que o pastor Cláudio está apresentando hoje, que o pastor Cláudio não prepara a mensagem. O pastor Cláudio, ele acha que o pastor Cláudio pega, olha ali na Bíblia, vê o que está ali e fala. Ele vai achar que é fácil pregar, porque tem Bíblia de estudo, é só pegar ali, rodapé e pregar. E eles me falam hoje, ainda bem que na época não veio a preocupação, mas foi a preocupação do meu pai na época. Só que, gente, por quê? Na época, qualquer dúvida que eu tinha, qualquer complicação que eu tinha, para quem eu ia correr? Para quem eu sabia que ensinava a palavra de Deus. Nós temos que ter essa consciência. Esses dias um casal de jovens, né, amor? Lá em casa, foram se aconselhar lá com a gente e tal. E se aconselhar, eu sabia, coração, glória a Deus, glória a vida. De repente começaram a falar, mas é muito bom a gente estudar a Bíblia, né? Esses dias eu fiquei pasmo, Leonardo. Eu não sabia sobre qual tinha sido o pecado de Eva. Comendo uma pizza, eu levantei a cabeça e falei, ai, Jesus. Diga, meu querido jovem, o que você descobriu sobre o pecado de Eva? Dentro do meu celular. Não, porque eu vi no TikTok que um rapaz que me ensina a Bíblia, ele me ligou, quando ele começou a falar, eu falei, ai. Eu comecei a conversar com ele com muito carinho, muito amor, ele não está preso, parabéns, está buscando e tal. Comecei a conversar sobre, olha, não é bem assim, filtre um pouco o que você ouve. Porque está aí, e nós temos que ter essa consciência, nós saber de quem ouvir. Agora, eu preciso conversar com vocês com muito amor e muito carinho sobre quatro perigos para nós que estudamos a Bíblia, que estamos nesse caminho. 4 perigos que Paulo nos alerta e que podem nos tirar de forma sorrateira da firmeza do Evangelho.
sem nos tirar do Evangelho. Quando Paulo começa a falar algumas verdades, ele diz assim: mais amigos dos prazeres do que de Deus. Timóteo, eles são mais amigos dos deleites deles do que amigos de Deus. Então, quando tiver alguma coisa para decidir entre a vontade de Deus e a vontade dele, ele vai decidir a vontade dele, porque ele é mais favorável à vontade dele. Timóteo, esse povo não se importa com a verdade. O primeiro cuidado que nós temos que ter, queridos, quando eu falo cuidado que nós temos que ter, eu estou falando com o coração aqui. Estou falando, você, nós, como igreja, como jovens, é o pragmatismo. O que é o pragmatismo? É começar a fazer aquilo que dá certo. Não necessariamente o que é certo, mas aquilo que dá certo. E nós começamos muitas vezes, eu falo isso agora como líder de jovens que somos. Às vezes você, vamos fazer um evento aqui com os jovens, vamos fazer um time, não sei o quê. Qual é o propósito? Não é porque dá certo. Qual que é a ideia? Não, porque dá certo. Pode reparar, depois que a gente faz, a gente fica animados. E a gente faz por quê? Porque dá certo. Qual música a gente vai fazer hoje? Vamos fazer essa aqui. Pô, essa música é abençoada, hein? Música. Essa aqui o pessoal não vem. Essa aqui, vamos colocar aquela. Porque aquela ali, quando a gente começa a introdução, a música, a galera vai junto. Essa aqui dá certo. Vou pregar hoje à noite. Pregar um versículo abençoado. Como se Deus está precisando ouvir isso aqui. Mas se eu pregar isso aqui, eu vou pregar aquela outra mensagem minha. Aquela dá certo. Aquela que eu prego, o povo chora, o povo vai na frente, se topa terra. Aquela ali dá certo. Quando nós começamos, mesmo vivendo no Evangelho, a fazer aquilo que dá certo do Evangelho e não aquilo que é certo. Não, mas eu não posso falar mais sobre isso hoje. Por quê? Não dá certo falar sobre isso. Se você falar sobre isso hoje, a gente vai embora. Não, mas se eu falar sobre isso hoje, é complicado. Não, mas se eu falar isso hoje, eu perco os jovens. Não, mas se eu falar dessa forma, não, mas liderar. Não pode liderar assim. Se você liderar assim, não dá certo. Tem que liderar assim, assim vai dar certo. Nós estamos perdendo a nossa referência daquilo que é certo. Que música eu vou cantar? Não é uma música que dá certo. A música que é certa, que é bíblica, que leva o povo a adorar a Deus, conforme nós vimos aqui hoje. Qual que é a palavra que eu vou pregar? Não é a palavra que dá certo, mas é a palavra certa que a palavra de Deus nos traz. Como que eu vou liderar? Não, eu vou liderar do jeito que dá certo. Não, eu vou liderar. Não. É assim porque é assim que dá certo. Se eu ficar frouxo, o pessoal não me respeita. Então, mas nós estamos conversando. Se eu nossa, funciona, daí ele já enche. Tá bom, deu certo. Mas será que é o jeito certo? Então, os líderes dos jovens, não passa nada. Meu Deus, jovem era na botina. Tudo funciona, tudo com medo de mim, mas está cheio lá. Deu certo ou não deu? Deu certo. Está cheio. Mas será que é o jeito certo que Deus queria que eu pastoreasse aqueles jovens? Então, o pragmatismo é quando a gente começa a fazer o que está dando. E percebe que isso aqui, gente, funciona de todas as formas. Desde a irmã que está na salinha cuidando das crianças, ela fala, não, que dá certo é isso aqui. Até quem está tocando na música, não, está tocando essa música, a igreja não está vindo com a gente. Vamos para outra, a outra dá certo. O que está pregando, nós estamos liderando, no nosso casamento, quando nós começamos a falar, isso aqui dá certo. Porque isso satisfez os jovens, porque isso satisfez a nossa família, porque isso satisfez a mim, Elianai como líder dos jovens, a mim como um músico, a mim como um pregador, satisfez a mim, nossa, deu certo. Eu terminei de pregar e estava cheio de jovens chorando aqui na frente, eu bati com o paletó e derrubei 3. Meu Deus, como deu certo? Porque inflou meu ego, satisfez a mim, e eu sou mais amigo do meu prazer do que amigo de Deus. Quando ao invés eu deveria falar, Senhor, confesso para o Senhor que eu preguei hoje e terminei meio frustrado. Não deu aquele movimento que a gente ia dar. Acho que o pessoal ia prestar atenção, o pessoal prestou atenção. Mas eu falei exatamente na forma que o Senhor queria que eu falasse. Eu falei exatamente, então eu tenho certeza que o Senhor se responsabiliza pela mensagem que eu dei. Sabe, quando eu saio frustrado de algo, mas eu saio com a alegria de falar assim, não satisfeito, não é? Eu tenho certeza que eu fiz o que Deus pediu para fazer.
nós começamos a fazer igual o Jonas, lembra que Jonas foi lá e foi para a baleia e tal, e subiu da baleia, desce da baleia, e aquela corrida que nós sabemos, aí ele fala, não, agora Deus me tirou do fundo da barriga, da baleia, do grande peixe, né? Grande peixe, e agora Deus vai me usar. E pregou. É isso, Deus me usa. Aí subiu na montanha e falou, a ver dá certo, a profecia que eu profetizei. É isso, eu passei por tanta prova. Ixi, é peixe, é barco, e vim pra cá, e nossa. E nada dá certo. Nada dá certo que ele profetizou, nada dá certo que ele pregou. Aí ele se frustra. Fala, ô Senhor, tá tirando? O que o Senhor fez comigo? Eu falei que não queria ir. O Senhor falou, vai. Eu desviei a rota. O Senhor me jogou no mar. Fez o pessoal me jogou no mar. Baleia, peixe, joga pra cá, vomita pra lá, vem pra cá, banho pra lá, banho pra cá. E tô aqui, me arrumei, coloquei a gravata. Profetizei pra isso. Agora o Senhor jogou a gravata, tá bom, desculpa, perdoa vocês. Não, Senhor, tá errado. Aí Deus chega e fala, cara. Deus chega e fala, meu, sério mesmo? Que tu é tão mesquinho ao ponto de querer que a tua mensagem profética dê certo num povo que não sabe diferenciar a mão esquerda da mão direita? Sério que tu acha tão bom assim que tu agora tu veste teu terno, tua gravata e tá crente e fala, filho, tomar cagada com tudo. Eu sou rapaz, é pra te ter um olhar de misericórdia sobre aquele povo. Tu ama mais o teu prazer do que a mim, tanto que tu amou um pé de vegetal porque fazia sombra em ti, mas tu amava tanto o teu prazer que tu falou assim, Senhor, o Senhor matou pauzinho bonitinho, que não matou aquele povo, 120 mil gente que não presta. Olha só a cabeça dele, porque ele estava naquele momento amando mais o prazer dele, o orgulho dele, a honra dele, a autoestima dele, o ego dele tinha que ser satisfeito. Ele queria ficar embaixo de um vegetalzinho fazendo sombra e ver a cidade pegando fogo. Mas Deus ficou pouco. Eis que hoje eu volto à minha terra honrado. É isso que ele queria. Mas Deus falou, não, cara, hoje eu vou te frustrar. Porque hoje eu vou cumprir a minha vontade na tua vida e não a tua. Você está disposto a ser frustrado por Deus? Ai, nossa, Deus não frustra. Ei, rapaz. Está disposto a Deus chegar e falar assim, ó, que sonho lindo. Mas não. Eu quero cumprir a minha vontade na tua vida. Que projeto fofo, maravilhoso, incrível. Mas não. Eu tenho uma outra coisinha para você. Começar a viver a vontade de Deus. A verdade que Ele tem para nós. Sem aquilo que dá certo. Sem pragmatismo. O segundo ponto é uma vida de conhecimento. Mais alguém conhece aqui, só que sem prática. Conhece, faz curso teológico, aprende, ensina, tem livro de estudo, tem comentário bíblico, tem teologia sistemática, aprende tudo, sabe tudo de Bíblia, conversa com ele, pá. Falei uns 4 bar hoje, nem sou gaúcho, para explicar, não sei o que está acontecendo. Para olhar. Só que ele não anda na prática. Paulo fala para Timóteo, no capítulo 3, versículo 7, ele fala assim, Paulo, os caras ficam andando na casa e encontrando algumas mulheres. Ele fala que as mulheres na época, porque era a situação social que elas viviam. Ele fala, cara, chega lá, as mulheres estão sempre aprendendo, conversando com um, conversando com o outro, aprende com esse, depois aprende com o outro, depois aprende com o outro, e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Esses caras ficam enganando as pessoas que são mais fracas, porque sabem que elas não estão firmes na verdade. Quando a Bíblia nos fala sobre uma vida de conhecimento sem prática, Jesus, ele compara uma casa sobre a rocha e uma casa sobre a areia. E às vezes a gente acha que essa casa sobre a rocha e casa sobre a areia, Jesus está falando de estar firmado nele, né? Ah, casa sobre a rocha é Jesus, tal. Mas na verdade Jesus está falando assim, o homem que escuta a palavra e pratica é uma casa sobre a rocha. Está falando sobre a prática da palavra. Não está falando sobre quem conhece e quem não conhece Jesus. A ideia de Jesus aqui é os dois me conhecem. Os dois conhecem a minha palavra. Os dois aprendem sobre mim. Os dois têm conhecimento, mas um pratica. O outro não pratica. Se os dois for conversar sobre Bíblia, os dois estão ali. Os dois sabem. Os dois conhecem. Os dois levantam a mão na hora do louvor. Os dois pregam. Os dois tocam. Os dois são líderes. Os dois
Ninguém é ímpio ali. Dois crentes, conhecedor, mas um pratica, outro não pratica. E é esse que pratica, tem as suas estacas lá na rocha. Alguém que está firme. Ele pratica a palavra. Aquele que não pratica está sobre a areia. E aí Jesus fala assim: e aquele que tem a casa sobre a rocha será poupado dos ventos, será poupado da tempestade. É isso que a palavra de Deus diz? Não. Veio o vento, veio a tempestade para os dois crentes. Então, você daí aquele que tinha casa sobre a rocha, nossa, a tempestade disse que era não, a tempestade deu no meio da casa. E é isso que acontece com todos nós. Acontece problema com todos nós. Vem tentação para todo mundo. Vem problema, vem luto na família para todo mundo. Vem desemprego para todo mundo. Só que a tempestade vai bater em algumas casas que estão sobre a rocha, confirmado numa unidade daquilo que é a verdade. Porque a palavra de Deus é única. Agora tem pessoas que estão sobre a areia. O que é areia? Não é unidade. A areia é rocha fragmentada. Então você não tem solidez daquilo que você acredita. Você acredita em várias coisas, não sabe o que acredita. Um pouco é Bíblia, um pouco é o que eu acho que é, um pouco é o que dá certo. A casa escorrega sobre ela. A casa vai longe. É por isso que tem gente que está aqui e está firme na palavra. E nossa, porque o pastor ensinou, porque o irmão ensinou, porque ele está firme aqui. De repente vem um vento. Acabou a conta dele. A casa já era. Porque ele não estava firmado naquilo que ele acreditava. Ele não praticava aquilo que ele acreditava. De nada adianta ele vai chegar aqui. Os homens dos últimos dias são egoístas. Não sou egoísta não. E eu chegar em Joinville semana que vem e ser egoísta na minha igreja? Ser avarento, ser alguém que demonstra claramente que ama mais o que eu quero do que o que Deus quer, eu estou praticando. Eu estou pregando aqui, a palavra do Senhor não vai voltar vazia, vai ser bênção na vida de vocês, mas na minha vida. Por isso que você vê muita gente pregando, tudo que pensam, ele pregou, foi um terremoto na congregação. 2 semanas depois, porque o que ele pregou era verdade. E teve o seu efeito. Mas ele não praticava na vida dele. Então teve efeito na vida dos outros, porque é a palavra de Deus, mas não tinha efeito nenhum na vida dele. Porque ele não estava firmado naquilo que ele mesmo pregava. Aí, nossa, o que a gente faz? Vamos criticar essa galera? Vamos criticar? Não. Paulo fala assim: tu, porém, tenha frutos condizentes. Tu, porém, fala, prega, aprende e vive o que você aprendeu. Tu, porém, permanece. Quando nós olhamos para essa palavra, nós começamos a entender qual que é a profundidade, não da complexidade, mas da dificuldade do Evangelho. Pois ela vai contrária à nossa natureza. Porque, vamos ser sinceros, eu sou uma pessoa muito do bem, sabe? Estava vindo no meu carro, uma pessoa me fechou, quando eu estava vindo para cá. Falei, glória a Deus pela sua vida. Deus te usou para me fechar nesse trânsito, para se comprovar na minha vida as virtudes que há em ti, ó Pai. Meu Deus, Deus te abençoe. Não, na hora que alguém te fecha o trânsito, a primeira coisa que vem em ti não é o teu espírito renovado, é a tua carne. Fala, teve que frear o carro e dar vontade de falar e descer. Isso tem, claro, leva a variedade de pessoas de temperamento para temperamento. Tem gente que vai ficar muito bravo, tem gente que vai ficar passando mal, vai ficar com um guideiro vermelho, tem gente que vai querer descer, vai sair no soco com alguém. Porque é a tua carne, ela quer fazer aquilo. Aí você refreia, você puxa o freio de mão, você respira, você tem algo que pessoas desse tempo não têm, que é domínio próprio. Domínio próprio. Quanta coisa está faltando para a gente hoje? Para nós. Domínio próprio. Eu falo mesmo. Não. O jovem cristão não fala mesmo. O jovem cristão, ele refreia a sua língua. O jovem cristão espera um momento de falar. Não, é só assim. Se deu na telha, eu falei. É verdade. É verdade, eu sou sincero. Não é verdade você é sincero. Você foi um pouquinho meio... Foi feio que você fez. Vai lá e pede perdão. Você falou a palavra errada. Você falou uma verdade no momento. Domínio próprio. Imagina se o pastor da igreja não tem domínio próprio. Se alguém está falando, está pregando, quem fala, você não sabe disso. A gente está aqui pregando, tem gente que está assim, pessoal, aqui não aconteceu isso essa noite, graças a Deus, mas tem lugares que você vai que a gente está assim.
Discordando. Você vai fazer o quê? Você não vai não, tem que dar ele por trás, ele tá balançando a cabeça aqui, não. Imagina! Não vai fazer isso. Não pode. Domínio próprio. Agora, o terceiro ponto é algo muito pesado. Também é algo de quem conhece, algo de quem vive. Não é de quem está lá fora, mas é algo chamado legalismo. Então, primeiro, só relembrando, eu posso estar vivendo aqui na igreja e sendo pragmático, fazendo aquilo que dá certo, cantando o que dá certo, pregando o que dá certo, fazendo do jeito que dá certo, aconselhando o que dá certo. Separa mesmo. Sai de casa mesmo. O pessoal hoje em dia está assim, pragmático. Nós vivemos uma geração que caixinha de pergunta no Instagram virou aconselhamento pastoral. É só entrar na rede social do André Valadão, você vai ver ele aconselhando a galera sobre tudo. A galera perdeu aí. Meu Deus. Mas a galera está procurando uma resposta. Procurando alguém que dá o seu viés de confirmação. Pastor, casei, mas me enganei. Aí ele vai na caixinha do pastoral, o pastor fala, não, né, filho, que é isso? Você precisa deitar com sua esposa e tal. Aí de repente ela vai na caixinha do pastor B, o pastor B fala, não, mas tem que ver também. Até que ela acha e fala, não, mas aquilo que Jesus falou é britânico. Não, veja bem, não, olha aqui, pastor abençoado. Não, eu sou pastoreado pelo pastor Raposo. Ela escolhe o pastor que ela quer. O pastor lá, aquele pastor falou uma coisa que bateu com o que ela queria. Viés de confirmação. Porque dá certo. Então, pragmatismo, conhecimento sem prática e o legalismo. O que é o legalismo? Olha o que Paulo fala. Essas pessoas têm aparência de piedade. Tu vê elas pregando, Paulo. Tu não diz. Tu vê elas pregando, tu não diz que ela é egoísta. Porque Paulo, ela prega com amor no coração, Paulo não tem ideia. Ela prega assim com amor, com cuidado, com uma fala mansa, Paulo. Mas também, se não for ela que for pregar também, ela sai do culto. Ela é egoísta. Ela é muito mansa para pregar, mas se não for ela também vai embora. Paulo, você vê o jeito que ele faz, o jeito que ele é, que cumprimenta um, cumprimenta o outro. Paulo é querido, Timóteo. Mas também, se o uniforme não for da cor que ele quiser também, faz no Senhor. Paulo, meu Deus, porque ele tem uma aparência. Quando Jesus ele vai conversar com os discípulos sobre oração, ele fala assim, discípulos, quero ensinar vocês a jejuar e orar. Aí ele olha para os fariseus da época. Vocês conhecem a história, né? Aí está lá os fariseus orando e fala, os fariseus orando. Aí imagina, nós aqui na rua, Jesus falando para a gente, fica aí. Aí está o pastor Cláudio e o pastor Francisco, lá na rotatória, no meio da rotatória. Os dois com a Bíblia na mão. Segunda-feira, 2:30 da tarde, uma cara de triste, orando, terno, gravata, semblante caído. Aí ele fala, estão jejuando, estão orando pela igreja. Enquanto vocês estão trabalhando, enquanto vocês estão perdendo o lugar de Deus. Quando eles como eles são crentes, meu Deus do céu, que eles são só. Olha. Eram esses fariseus. Eu gostava disso. Oravam no meio das praças. Oravam no meio da praça. Para todo mundo ver que estava orando. Quando a gente começa a fazer isso, Jesus chama a gente para um particular. Jesus fala assim, quando vocês forem orar, vocês não fazem igual eles. Entra no quarto, fecha a porta e ora. Porque o Pai, que sabe que está no secreto, ele vai recompensar vocês. E vocês ainda pode orar no quarto só? Gente, olha o que Jesus estava querendo dizer. Se eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa de verdade 100%. Eu visto roupa preta para parecer mais magro, por exemplo. Todo mundo tem assim a sua mentirinha, né? Você quer parecer mais magro, você gasta com roupa preta para não aparecer. Você faz uma posturinha. Porque se eu fosse de verdade, eu não vou fazer aqui agora. Eu estava com os ombros caídos e com a barriga pra frente. Eu fosse de verdade, é o jeito que eu gosto de ficar. É o jeito que eu
gosto, porque eu sou em casa, eu trabalho no home office, minha esposa tem que ficar o tempo todo, né? Costura, vamos dar frente, tá rico. Mas daí quando eu estou aqui, vocês são bonitos, então eu tenho que puxar a barriga. Só que quando eu entro no quarto, gente, quando eu entro no quarto, não tem jeito. Chega depois do culto no quarto, eu tiro essa blusa. Aí eu olho no espelho no quarto e falo, ixi, não deu para esconder de mim. Eu olho, nossa, tem um negocinho aqui que está me incomodando, essa gordurinha aqui, essa aqui. Você chega no quarto, você não consegue mentir para você no quarto. Você consegue mentir aqui. Você consegue mentir no pessoal. Você consegue mentir no seu trabalho, você mentir onde você quiser. No teu quarto, não. Quando eu estou orando aqui, eu não oro com a minha voz de voz mesmo. Oh, Senhor, meu Deus, meu Pai, amantíssimo Deus, eterno, soberano, no céu, na terra, no inferno. Oh, meu Deus, a gente prega para Deus. Deus, na tua palavra está escrito. Você fala, não diga, está na minha palavra. A gente quer pregar falando com Deus, barbaridade. Quando eu vou conversar com a sua, não é assim que eu converso. Amada esposa, que dia maravilhoso que tem para o café da manhã. Mas não é, porque não é de verdade. O que Jesus está falando aqui para eles? Cara, quando você entra, quer falar comigo, quer orar, seja de verdade. Entra no teu quarto. Ou seja, eu conheço o que você é. Eu conheço o teu íntimo. O quarto da nossa casa, não sei vocês, mas a gente não abre com a pessoa. Alguém vai na minha casa, conhecer minha casa, eu apresento, minha sala, corredor, olha aqui no corredor. Meu quarto não. É uma coisa íntima. Primeiro que é íntimo. E segundo, que se a visita me pegou de surpresa, geralmente é onde vai toda a bagunça. Então, às vezes, a casa está uma grandeza a casa. Só que foi assim, ó. Visita chegando de surpresa. Mete o pé no quarto, fecha a porta, e a visita chega e fala, nossa, tá bonito. Mas o quarto eu sei que é uma bagunça. A visita foi embora, e eu sei que agora eu tenho que lidar com um quarto cheio de roupa em cima da cama. Quando Deus está falando com a gente, Ele está falando assim, cara, bonitinho você. Você foi lá no segundo dia da conferência, a roupa, você levantou a mão. Nossa, o povo lá está amando você, está achando que você está uma bênção. Mas vamos no quarto. Como é que você está? Eu faço isso com a minha menina, 4 aninhos. Ô filho, vem cá. Quer ir no quarto conversar com o pai? Não, pai, não precisa. Mas sabe, na hora que eu chegar no quarto, a gente vai conversar olho no olho. Mas às vezes está falando com isso com alguém. Vem cá. Bênção, né? Nossa! Vamos para o quarto. Porque o pai que conhece o que está no secreto, ele recompensa. Aleluia. Aí que a gente fica pesado. Porque isso aqui pode ser bênção, pode ser usurpação. E eu vou chegar no quarto, eu sou um filho que estou sendo levado pelo pai para o quarto. E você é recompensado. E agora? Tu sabe, cada um de nós sabe onde nós aqui. Quando nós chegar no quarto com o pai, qual vai ser a recompensa? Com base naquilo que nós estamos fazendo. Com base naquilo que o pai está nos vendo. Então tem gente que vai chegar no quarto e vai sair sorridente do quarto. Aí ele compensou. Tem gente que vai sair do quarto e por quê? O pai recompensa que ele quer ter. Então Jesus está falando assim, ó, não precisa ficar orando, não sei o quê. Chega lá e seja você. Aleluia. Se você fala, ó pai, o negócio é o seguinte, o senhor sabe que eu estou fraco mesmo, que eu estou na dúvida, eu não sei se eu continuo ou não continuo. Deus, eu fui lá no golpe lá no segundo dia, estava uma bênção, amanhã eu vou de novo lá. Mas segunda-feira, sinceramente, não sei se está mais. Estou fraco mesmo, estou na dúvida, vou falar com o pastor, acho que não vai dar para continuar, mas o senhor sabe que esse aqui sou eu. Não sou tão firme quanto parece, não. Amanhã, Senhor, eu vou lá no culto, eu vou parecer firme, filho, eu tenho que parecer firme. Mas eu estou aqui no quarto com o Senhor agora. E eu quero continuar firme, de verdade. É isso que Deus quer ouvir de nós. Deus não quer a gente no quarto almoço, Senhor, Senhor, eu falo, cala a boca, fala comigo direito, rapaz. Eu quero ver você falando, não quero a voz de outro falando. A gente chega lá e Deus fala assim, quem está falando aí? Eu conheço a voz, né, que você está gritando o outro aí. Não vem fingir comigo. Deus quer ouvir a nossa voz, a angústia do nosso coração, até porque Ele sabe quem você é. Então não adianta a gente querer viver uma aparência. O legalismo é perigoso, porque o legalismo ele faz duas coisas. Primeiro, o legalismo cria régua de medição de espiritualidade. O que é o legalismo? É eu seguir uma lei, seguir regras e achar que por causa daquela lei, por causa daquelas regras que eu estou seguindo, eu sou espiritual. Tem culto de segunda-feira aqui? Estou aqui segunda-feira. Tem culto terça? Estou na terça. Tem quarta à tarde? Estou quarta à tarde.
7 cultos na semana. Eu vim em todos os 7 na semana. Tu vem em quanto, Pedro? Eu venho em 2? Isso mesmo, a gente de Deus. Olha, eu fiz 7. Isso não deu certo aquele negócio. Ele começa. E só. Escolhe uma pessoa. 2 cultos na semana. Você tem 7? Que isso? O senhor vem todos os 7. O senhor não vem mais? Porque é um legalismo. Régua. Lembra do fariseu e do publicano? Publicano aqui, tá? Fora, mendigo, coitado, não vale nada. Agora eu, né, senhor? Jejum 3 vezes na semana, todo dia de 10, redondo para 11. Eu sou bom. Ah, senhor, olha como eu sou bom. Agora o publicano, régua. O legalismo cria régua. Olha como eu estou mais bem vestido. Olha como eu adoro mais. Olha como eu falo mais em língua. Olha como eu tenho mais dom. Não, legalismo. Eu achei que porque eu criei, porque eu segui regras, eu estou salvo. Só que daí Jesus fala assim: vocês estão disfarçando aquilo que vocês são de verdade. Porque o legalismo é como um sepulcro bem pintadinho por fora. Vai lá no cemitério, sepulcro bem bonitinho, tem uma coisinha mais linda de todo mundo. Abre para ver. É isso que o legalismo faz. Ele pega o Evangelho, mas ele coloca em nós como se a nossa obra fosse nos salvar, fosse aumentar a nossa espiritualidade. E ele engana por um tempo. Ele parece por um tempo. Mas igual esses dias eu vi uma reportagem sobre o perigo, não sei se é verdade, né? O perigo do omeprazol. Né? Eu já vi uma reportagem porque se identificou. O perigo do omeprazol. Não gostou, não sei o quê. Omeprazol. Fiz um tratamento por conta própria de 7 dias com omeprazol. Resolveu. A gente o médico alertando. Tem muitas pessoas com câncer de estômago porque ficam se enganando com o omeprazol. Tem muita gente com câncer espiritual que estão se enganando com o omeprazol e o legalismo. Ele se veste igual todo mundo se veste. Ele fala igual todo mundo se veste. Ele colocou um uniforme igual todo mundo colocou. Ele já aprendeu o jeito de adorar igual todo mundo adora. Ele aprendeu os dias que o pastor vem na igreja para ele vir no mesmo dia que o pastor perceber que ele está crente. Então está todo mundo achando que está legal. Está todo mundo achando que ele é uma bênção. Mas dentro dele está escondido algo que precisa ser resolvido. Não permitamos que o legalismo faça isso conosco. Efésios capítulo 2, versículo 8. Paulo afirma que pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Ninguém fica salvo porque fez alguma coisa de boa, que é bom. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode se gloriar. Eu não posso me gloriar. Irmão, sabe por que eu estou aqui hoje? Plantei. Eu desde pequenininho, quando eu levantava as mãos, sabe? O que é isso? Você acha que eu, merecedor de alguma coisa? Estamos aqui pela graça. Estamos aqui pela misericórdia, sustentado pela graça e pela misericórdia. Então é por isso, jovem que está aqui essa noite, eu quero te aconselhar a você entender que todos nós que estamos aqui nessa noite, estamos aqui pela graça e pela misericórdia. O que fazemos é pela graça. Agimos pela misericórdia do Senhor. O dia que Ele falar, chega, Nenai, acabou. O dia que Deus falar assim, acabou o teu ministério, acabou o que você... E eu quiser continuar, meu filho, você é um animador de um palco, você é uma pessoa vazia. Agora eu concluo. Primeiro, cuidado com o pragmatismo. Segundo, cuidado com o conhecimento sem prática. Terceiro, cuidado com o legalismo. E quarto, cuidado com o apagar da chama. Paulo, no capítulo 4, versículo 14, ele diz: lembro, Timóteo, que você desperte o dom que é em ti. Aí, ele está falando do pastor, ele está falando do Timóteo, ele está falando para Timóteo lembrar de despertar o dom que está nele. Nós somos todos os dias tentados a esconder aquilo que Deus colocou no nosso coração. Todos os dias somos tentados a esconder e a tapar aquilo que Deus colocou sobre nossas vidas. Através do medo, através da timidez, através da insegurança, do desânimo, da falta de fé.
Às vezes a gente está bem, está animado, de repente vem desânimo sobre nós. Só que, perceba o seguinte, todos os grandes homens de Deus, eu concluo aqui, sofreram com intimidação. Todas as vezes que Deus vai usar alguém, esse alguém passa por intimidação para que a autoridade de Deus na vida dessa pessoa não se concretize. Seja alguém que vai ser usado em cima, seja alguém que vai ser usado na porta, seja alguém que vai ser usado lá na sua família, na sua casa, na sala das crianças, onde tiver essa pessoa. Seja um grupo nas ruas, grupo da Jocum. Deus revestiu eles como autoridade, não serviço. Mas na hora que eles saírem para fazer, eles vão ser intimidados para que eles não façam acontecer essa autoridade que Deus revestiu eles. E quando nós não usamos a autoridade que Deus nos revestiu para usar, alguém ou algo vai usar no lugar. Se o pastor da igreja não usa a autoridade que Deus revestiu ele sobre a igreja, ele não usa, alguém vai se apropriar ou algo vai se apropriar dessa autoridade. E no final das contas vai se voltar contra ele mesmo. Se um pai de família não usa a autoridade que Deus revestiu ele sobre a sua casa, alguém vai tomar posse dessa autoridade e vai usar, e no final das contas o pai vai ser voltado contra o pai. Toda vez que nós não usamos a autoridade que Deus nos levantou, alguém ou algo vai tomar posse dessa autoridade. E no final das contas, nós seremos prejudicados. Por isso que você joga o que aqui, que Deus te revestiu. Não sei do que. Ministério de louvor, Ministério da palavra, com as crianças, evangelismo, não sei qual foi o ministério que Deus te entregou. Deus te entregou algo. E vai vir intimidação sobre você. Assim como veio sobre Davi. Quando Davi vai enfrentar um gigante, ele chega e a primeira coisa que acontece com ele, os irmãos, eu sei o teu coração. Ah, pastor, eu quero pregar. Ah, irmão, eu quero louvar. Sempre vai ter alguém que vai falar assim, quer aparecer, né? Eu sei o teu coração. Quer cantar por quê? É o julgamento do coração, da intenção. Mas você sabe que é a intenção do seu coração. Então permaneça firme. Vou julgar a intenção do teu caráter, do teu coração. Tu permaneça firme. Aí ele chega para Saul. Saul fala, autoridade. Nem tem ferramenta para isso, eu vou te emprestar as ferramentas. Vai acontecer isso com você também. Fala, cara, autoridade, tu é novinho. Tu é um jovenzinho. Não tem ferramenta, não é preparado. E por último ele chega na frente de Golias. Aí vem o medo, a ameaça. Fala, cara, vai acabar contigo. Nenhuma dessas coisas fez com que ele parasse. Porque o nada, querido, entenda o seguinte, nada pode parar alguém que Deus levantou, a não ser Ele mesmo. Se Deus te chamou para fazer algo, tem duas pessoas que podem parar o que você vai fazer. Deus fala assim, não quero. Ou você mesmo fica com medo. Mas ninguém, nem nada que se levantar contra aquilo que Deus colocou na tua vida terá sucesso. É por isso que Paulo fala assim, é o seguinte, cara, aquilo que não dependia de ti, Deus já fez. Deus colocou um dom aí dentro. Isso não dependia de ti. Tu orou, tu buscou tudo, mas o dom, Deus colocou aí dentro, é um presente dele para você. Tu não é merecedor disso. Agora tem uma coisa que tu precisa fazer. O dom está escondido, cara. O dom está apagado. Está cheio de entulho por cima. Aí Paulo fala assim, desperta o dom. A palavra ali é reaviva, chacoalha. Lembra quando quem gosta dessa carne, né? Que está lá aquele monte de brasa por cima de mim, chacoalhar, soprar. Paulo está falando assim, tem dom aí, cara. Cadê aquela chama que ardia? Ou tu é conhecedor da palavra, tu é conhecedor do que Deus tem para você? Assopra essa brasa, assopra esse entulho. Eu não sei o que é que está entulhando a tua vida na hora que está aqui. Se é o legalismo, se é o pragmatismo, se é o medo, o que cara que tapou, que ficou em cima, que está fazendo com que aquela chama continue ardendo, porque a chama não apaga. Paulo fala assim, Timóteo, o dom está aí, Timóteo. Ele não falou assim, Timóteo, corre atrás, mano, tu perdeu em algum lugar. Ele falou, não, cara, o dom está aí. Está ardendo aí, você não sabe por quê. Está ardendo aí, você está esperando algum momento alguém te reconhecer. Está ardendo aí, você está falando, meu Deus, que vontade de pregar, que vontade de evangelizar, que vontade de fazer alguma coisa, que vontade de ser usado. E está ardendo, está ardendo, está ardendo. Deus fala, Deus me usa. Deus fala, cara, já está aí. Se coloque em pé, por favor.